Programa PubliRio Online. Apresentação, Silvio Barbosa. Olá, meus amigos e minhas amigas. Mais uma vez o nosso programa PubliRio Online, que vai ao ar aqui pela TV e depois ele converge para as mídias digitais. Ele vai para o YouTube, Facebook, Instagram e também vira podcast. Ele vai para o YouTube, para o Spotify e o Apple Podcast. Eu estou trazendo hoje uma pessoa maravilhosa, um amigão de coração para coração. Está aqui ao meu lado o maior locutor esportivo do rádio brasileiro, o meu amigo, meu irmão. Aqui do lado, ele é o Luiz Penido. Meu querido Silvinho, obrigado. Gostou da apresentação? Pô, depois de uma apresentação dessas, pode pedir o que você quiser que eu pago. Ô Penido, primeira pergunta. Fala, querido. Primeira pergunta que eu quero fazer a você é assim: por que você mudou da Rádio Globo e foi para a Rádio Tupi? Cara, porque os dois veículos são muito bons, né? Muito fortes. E eu comecei na Rádio Globo, na verdade, isso lá em 1969, e eu comecei, final do ano, né? Praticamente 70. Eu comecei na Rádio Globo, fiz toda uma preparação, o início, formação, carreira, comecei a narrar, com uma história muito longa, muito comprida, até muito bonita, mas muito sofrida, mas com muito apoio, foi muito legal, e então ficou aquele sentimento de gratidão, né? Que é natural do ser humano, era o meu berço. E aí eu trabalhei lá 20 anos. Lá na Rádio Globo? Na Rádio Globo. Você trabalhou na Rádio Globo nessa época? Trabalhamos juntos. Né? Paulo Giovanni, Valdir Vieira, Haroldo de Andrade, Paulo Moreno, Cidinho, enfim. Os bons tempos. Uns tempos maravilhosos. E aí eu formei aquele que eu chamo de meu DNA radiofônico, né? Meu DNA físico, evidentemente, é da família. O meu DNA radiofônico eu formei ali. Com o tempo, lógico que depois que você começa a ganhar uma certa experiência e apresentar resultado, porque você tem que entregar resultado. Qualquer empregado tem que entregar resultado para o patrão, para justificar o que ganha. Exatamente. Né? Senão uma das partes está levando vantagem em relação à outra. A relação tem que ter um equilíbrio. Você recebe pelo seu trabalho, mas você entrega um trabalho que, graças a Deus, eu entreguei com a maior dignidade, sempre foi reconhecido. E a rádio era muito legal, fazia uma coisa maravilhosa e tal. E eu tinha propostas. A primeira que eu recebi foi da Bahia. Mas eu não tinha planos de sair do Rio, nunca passou pela minha cabeça sair do Rio. Depois tive uma proposta para Porto Alegre, depois tive 2 ou 3 propostas para sair para São Paulo. Aí tive proposta das rádios do Rio, que na época ainda tinham alguma força para brigar, exceto a Rádio Tupi, que era grande, mas que não estava lá vivendo o seu melhor momento na ocasião. Aí, até que numa das propostas, eu estava na Espanha, fazendo Ramon de Carranza, e recebi uma ligação telefônica e tal, enfim. E aí eu falei, tá bom, quando eu chegar no Brasil a gente conversa. Aí tinha que passar primeiro a Madrid e tal, voltamos. E aí quando eu cheguei no Rio, a gente teve uma reunião e tal, e foi uma solução muito rápida. Eu tinha a parte comercial, tinha anunciante na Rádio Globo e tinha também na Rádio Tupi. Mas eu nunca tinha entrado na Rádio Tupi fisicamente. E isso aí foi em novembro de 88. E aí eu achei o projeto, que era um projeto realmente de reestruturar tudo. Eu falei, caramba, esses 20 anos de aprendizado, só com fera, Valdir Amaral, Jorge Cury, João Saldanha, Washington Rodrigues, Celso Garcia, José Carlos Araújo, Ayrton Ribeiro. Eu tinha aprendido ali a conviver, Denis Menezes, tudo monstro, tudo fera. Então eu sabia como é que fazia, e eu trabalhava no programa do Haroldo de Andrade, do Valdir Vieira, e trabalhava com o Paulo Giovanni também. Não simultaneamente, mas eu tinha trabalhado em todos esses, e tinha trabalhado no comercial e na Rádio Mundial, que era o chamado FM da ocasião, embora fosse uma rádio AM. E a Rádio Tupi queria que alguém levasse esse know-how da Rádio Globo, que era absoluta, líder absoluta disparada, e então foi me contratar. E eu levei. Foi duro o trabalho de construção, tijolinho, sobre tijolinho e tal. Isso em 1988, aí, início de 89, né? Ao final de 89, eu comecei a fazer uma mudança um pouco mais radical, trouxe o João Saldanha, depois... Aí foi começando porque quando eu saí da Globo foi o Heraldo Leite, Danilo Bahia, Alberto Rodrigues, Ivan Mendes, então, aí foi uma galera comigo. E aí, essa galera qualificou mais, porque a Rádio Tupi não estava num bom momento no esporte.
E nós, porque a Rádio Globo tinha uma tradição, ela estava em primeiro lugar há 48 anos. E aí, para a gente passar a Rádio Globo foi uma dificuldade, mas passamos. A gente está falando de, naquela época, era Jorge Cury, Valdir Amaral, é isso, por aí? Não, nessa época já era o Zé Carlos Araújo. Já era o Zé? É, quando eu saí, era eu e Zé Carlos, o Zé Carlos era o locutor titular. Eu entrei como 38º, lá em 69, eu era o segundo já. Então, eu já tinha avançado essas posições todas. Entendi. E aí a rádio me chamou para uma negociação, para fazer um contrato e tal, que eu achei que não era legal. Se fosse uma coisa, talvez pudesse causar algum tipo de prejuízo. O Zé Carlos é muito meu amigo, eu gosto muito dele. Tanto que a gente trabalha junto hoje. E eu aceitei voltar para a Rádio Tupi, pelo carinho, pela Rádio Tupi e tudo mais, por conta de todo esse trabalho aí, desses 20 anos, que deram tão certo, com o apoio da direção, é claro, né? Mas toda a montagem da equipe, todos os programas que a Rádio Tupi tem hoje, eu bolei, criei e dei o nome. Exceto Bola em Jogo, meio-dia, que foi um programa criado pelo Kleber Leite. Esse programa está no ar, o Gilson Ricardo apresenta, de meio-dia às 3. Mas eu criei o Giro Esportivo, de 10 à meia-noite. Os programas tinham meia hora, eu fiz o programa com 2 horas, disseram na época, você é maluco, não vai dar certo. Deu certo. Deu certo. Em 4 meses ele estava em primeiro lugar de audiência. Aí criei outros programas para contemplar as mudanças de calendário, de um ano começava com o campeonato brasileiro e não o carioca era no fim do ano e tal. Enfim, era outro calendário, era outro cenário. E na vida você tem que ir todo dia dando um F5. Porque senão o tempo chega e te come, te atropela. Não há ninguém que sobreviva. Né? Se você desafiar o tempo ou desafiar a matemática, você já perdeu. É verdade. Tá certo? Então, eu não me meto a fazer nenhuma dessas duas loucuras. E eu venho acompanhando essa evolução e adaptando. Aí depois as coisas foram acontecendo. Por que a gente conseguiu a vitória? Porque a gente qualificou a equipe, qualificou o linguajar, atualizou, fez uma equipe com maior qualidade. A rádio levou muito tempo para a rádio conseguir também melhorar as condições técnicas. A rádio comprou um transmissor de FM, aí já mudou, foi outro patamar, depois passou quando passou para o FM, depois do transmissor digital, foi outra conversa, 2003 parece. Mas quando botou o transmissor o digital no FM, aí acabou a briga. Porque aí começaram também os equívocos da Rádio Globo, etc. e tal. Aí eu fiquei 20 anos na Rádio Tupi, 20 anos e meio mais ou menos, e o Garotinho, quando saiu e foi para a Bandeirantes, para o grupo, né, Bandeirantes, para a Rádio Bradesco, a Rádio Globo foi me buscar e falou, precisamos de você. Caramba, meu berço, minha casa, sabe aquela coisa... Isso em 1900? Em 2000 2012. Pau, vem a Copa do Mundo aí e tal. Aí você voltou para a Globo. E aí meu irmão, Heraldo Leite, veio fazer o contato comigo. Você sabe que eu tenho um afeto. O Apolinho, o Heraldo Leite, né, o Garotinho, essas pessoas que são amigos históricos, porque esses caras, o Heraldo foi mais recente, quando ele veio de Campos em 77, começou nossa amizade. Mas o Garotinho e o Apolinho estavam na Rádio Globo. Quando eu comecei a carreira, eu era criança, eu tinha 14 anos. Então, essas pessoas foram me ensinando, né? Lógico, aprendi com os outros monstros todos, mas muito mais com o Apolinho, que é um cara mais criativo de todos, né? Mas, como era o Valdir Amaral, com a bola rolando. No mais e tal, o Apolinho tem um sentido, né? Ele é uma terra fértil mesmo. E ali, esse know-how e essa coisa toda que eu levei, e que funcionou, e que a Rádio Tupi comprou a ideia de querer ser líder. O primeiro programa, eu fazia um programa de 18 a 19 na Rádio Tupi, e nós, difícil de ganhar, né? A diferença era enorme, aí foi diminuindo. Aí sai um Ibope lá e pá, Tupi em primeiro lugar. Ih, caramba. E aí o diretor-geral era o Alfredo Raimundo. Aí eu abri o programa, tá começando o Futebol Total, que entrava depois do Júlio Lousada. Ele rezava Ave Maria e eu entrava. E ele me anunciava com aquele entusiasmo, o Júlio Lousada era muito empolgado e tal. Em primeiro lugar no Ibope. Aí eu abri o programa, quero agradecer aos ouvintes e tal. Primeiro lugar no Ibope, o Alfredo Raimundo entrou no estúdio, feito uma bala. Pelo amor de Deus, não fala que é líder de audiência, não fala que é primeiro lugar, que a Globo vem aqui te buscar de volta. Eu falei, mas a gente está lutando por quê? Para ter audiência, para ser primeiro. Não, mas não quero que fale. Não fala, não e tal.
Depois o filho dele, o Ricardo Henrique, outra cabeça, muito mais arejado. O Ricardo Henrique é outro patamar. O Ricardo, que não, tem que dizer que é, sempre que for e tal. E era uma dificuldade. E já no mês seguinte não era mesmo. Já tinha perdido outra vez. Aí ganhava um mês, perdia outro. Para consolidar mesmo a liderança, foi acho que 2006, por aí. E aí a gente passou mesmo... Mas você está fugindo da pergunta que eu te fiz, hein? Qual foi? Eu perguntei a você por que você mudou da Rádio Globo para a Rádio Tupi. Por essas circunstâncias que eu estou te falando, eu criei um vínculo muito grande na Rádio Globo naquele primeiro momento e criei um vínculo maior depois na Rádio Tupi. Por quê? Porque na Rádio Tupi eu fui comandar, dirigir, montar a equipe e conseguir ser campeão. Entendi. Porque, ou seja, eu saí de um campeonato onde eu não era a peça mais importante, eu era uma peça no sistema. Eu fui para ser a peça mais importante no sistema num time que estava emergindo, embora sendo grande e tudo mais, vivia um mau momento. E, pô, graças ao bom Deus, tudo que eu fiz na Rádio Tupi deu certo. Deu tão certo que está lá até hoje. Funciona até hoje. Porque, lógico que tem as adaptações. E depois disso criou-se o celular, criou a internet. Então, eu posso a gente dizer adaptou que isso, mas... amor antigo, você? É muito grande, não é nada contra a Rádio Globo, não tem nada contra a Rádio Globo. Mas não dá para comparar. Na verdade é o seguinte, aquela Rádio Globo das décadas de 60, 70, 80, 90, aquela grande Rádio Globo fenomenal, ela está hoje, é o que a Rádio Tupi faz hoje. É exatamente aquilo, eu me identifico completamente. Eu falava isso para o Clóvis Monteiro, que a Rádio Tupi hoje era a Rádio Globo de ontem. Exatamente. Nossa, a Rádio Globo... Como a Rádio Globo foi, nessa época vitoriosa, o que a Rádio Nacional tinha sido lá atrás, a Rádio Mayrink Veiga tinha sido. Então, são momentos em que a visão da direção, a visão empresarial, a visão comercial e a visão artística, da plástica da rádio, ela trabalha alinhada com a expectativa do ouvinte. Se você não alinhar a sua expectativa com a do ouvinte, ele não vai te ouvir. É verdade. Pura e simplesmente. Tem um zilhão de emissoras, o cara vai lá e troca, pronto, acabou, ele não quer saber. Televisão, o cara está assistindo também, não quiser, ele pimba, aperta lá o controle remoto, troca. E o ouvinte, o telespectador, o espectador, o consumidor, seja ele qual for, ele é soberano. Se você não entregar o que ele quer, ele simplesmente, seja para marca de automóvel, marca de arroz, de feijão, seja para o que for, qualquer coisa. Penito, o cara tem que ter essa soberania. Como é que foi voltar a trabalhar com Apolinho, Zé Carlos Araújo, Gilson Ricardo? Como é que foi voltar? Cara, comer doce no céu, como diz o Apolinho, gosta mais de trabalhar do que de comer doce. Porque é uma delícia. O Apolinho, eu levei ele para a Rádio Tupi, foi a coisa mais difícil do mundo. Eu cheguei, cara, vou te falar, eu tinha fissuração, porque eu sabia que o dia que eu levasse o Apolinho, eu ia mudar o jogo. Onde está o Apolinho, se equilibra a favor do lado que ele está. E eu queria porque queria, eu fiz tudo. Você viu, o João Saldanha sabia que eu tinha essa razão, o Saldanha sabia disso, e ele me dava razão. E aí eu tentando, tive maravilhosos, tive o Luiz Mendes, tive o Francisco Horta, caras extraordinários, lancei o Carlos Alberto Torres, lancei o Zé Roberto Reit, caras que foram ótimos, deram um resultado fantástico, esse sensacional. Mas o Apolinho é outro patamar, né? É outra conversa. Então, a primeira investida que eu fiz no Apolinho, que ele era meu amigo na Rádio Globo e tal, com o Saldanha funcionou no primeiro momento. Porque o Saldanha era muito desapegado também, negócio de grana e tal. Ele foi pela amizade. E me ajudou muito, e ajudou a rádio. Mas o Apolinho teve amarrado um ótimo contrato na Rádio Globo. Aí, eu tinha acabado de comprar um Escort XR3 conversível. Ih, caramba! Pô, que era o melhor carro naquele momento. Aquele de capota. Eu entreguei a chave na mão dele. Não tinha nem 1000 quilômetros rodados do carro. Entreguei a chave na mão dele e falei, Apolinho, esse aqui é de luva. E tal. Ele me abraçou e tal. O Apolinho sempre foi mega meu irmãozaço, querido. Show de bola. E aí o Apolinho falou, pô, não dá. Então eu falei, mas eu não vou jogar a toalha, eu vou levar você para a Rádio Tupi. E eu insisti, porque o ideal é o índice da vida. Se você persegue alguma coisa e tem aquilo como objetivo definido, corre atrás, luta, batalha, sua camisa, e não se entrega e não dá por vencido, eu não acredito em derrota. Derrota é eventual, eu acredito no sol, na chuva, tempestade, céu está cinzento, cúmulos, nuvem, isso vai passar, no dia seguinte vai brilhar o sol de manhã, e eu acredito na manhã ensolarada. E fui levando com essa filosofia, que é a minha filosofia de vida.
Falei, eu vou levar o Apolinho. Eu dizia isso para ele dizia, pô, é difícil, pô, eu te adoro, eu vou e tal. O dia que eu puder, eu vou, o dia que eu puder, eu vou. Um dia o Kleber Leite levou ele para ser técnico do Flamengo. Falei, opa, já quebrou o vínculo. Aí eu entrei. Falei, você não volta. É temporário? É temporário. Então você não volta para o Flamengo. Quando você voltar, você volta para a Rádio Tupi e tal. Mas também deixei isso lá na cabeça dele. Mas ele tinha um compromisso, que o Zé Carlos Araújo era o chefe da equipe, e ele tinha um compromisso com o Zé Carlos de voltar para a Globo. Quando ele voltou, a Globo já estava vivendo um processo né, de deterioração, a palavra meio pesada, mas para aquele modelo de rádio, estava acabando. Era uma transformação, aquele modelo estava acabando, e depois foi piorando. Mas quando ele voltou, a Rádio Globo já não tinha as mesmas condições. Aí eu agi firmemente. Eu estava de férias na região dos Lagos, peguei meu carro, vim imediatamente no mesmo dia, peguei o Washington, levei ele na rádio e tal. Enfim, nós ficamos até 1h da manhã. Até 1h da manhã. O Alfredo Raimundo nunca tinha ficado na rádio até esse horário, nunca na vida. Acho que acredito, né? Antes eu não sei, mas na minha época nunca. E aí conseguimos o sim e o Apolinho fechou. Mas foi... Eu tive que suar a camisa para levar o Apolinho. E foi, eu tenho isso, para mim, é página de ouro do livro da minha vida. Uma delas, né? Uma das páginas de ouro foi a conquista de ter levado o Apolinho. E aí ele conseguiu levar. E daí para frente, com o entusiasmo da rádio, aí a mentalidade mudou e a rádio passou a querer ser líder de audiência, sim. E aí com todos os horários. Você vê o time, Clóvis Monteiro, Francisco Barbosa. Só fera, né? A Patrulha da Cidade, que sempre foi líder. E houve um momento em que só ela era líder, só a Patrulha. Aí depois veio, aí eu criei o Show do Apolinho, 5 às 7, e dei o nome do programa, Show do Apolinho. Até o Zé Carlos disse depois para ele, pô, se eu fizesse um programa, eu ia botar também o nome de Show do Apolinho. Falei, pô, ele fazia na Rádio Nacional de 5 às 7 e era no Mundo da Bola. Foi por isso que eu tive a ideia de fazer esse horário, entendeu? Zé Carlos, eu falei Zé Carlos e Gilson Ricardo, trabalhar com Zé Carlos Araújo? Zé Carlos é meu irmão, né, de 5 décadas. Maravilhoso, Zé Carlos. É ótimo, extraordinário. Mandar um abraço pro Zé. Pô, grande abraço. Zé Carlos é uma figura querida. Meu companheiro, a gente divide as principais transmissões com plena harmonia. E o Petropolitano o Zé Carlos é um cara de um valor muito grande, muito reconhecido. Então, eu acho que isso também me envolve pelo sentimento pessoal, porque nós somos amigos. Eu não sou apenas amigo do Zé Carlos, eu sou amigo da família. Ele conhece, meu pai, lamentavelmente, não está, nem minha mãe, mas ele conhecia a minha família, meus irmãos, de frequentar, de ir na casa e tal. Então, o Zé Carlos é um amigo mesmo, de muitos e muitos anos. Então, beleza. O Gilson Ricardo é aquele irmãozinho querido, né? Chorão. Mas ele é muito engraçado, ele vive rindo e tal. Eu incorporei ele ao Show da Galera. Quer dizer, quando eu voltei, ele já estava incorporado ao Show da Galera. Mas ele, na minha ida lá atrás, em 88, o Gilson estava no meu projeto. Então, o Gilson, eu acho que ele é bem acima da média, né? Tem os caras que são top. Existem os comuns. Sabe aquele negócio tem um jogador comum? Tem. Mas tem o Pelé, tem o Garrincha, tem o Zico, tem o Riverinho, tem o Gerson, tem o Arrascaeta, hoje tem o... Tem uns caras que são fora do comum. Tem gente, Penido, que você não consegue encontrar um defeito. Por exemplo, Zé Carlos, você não consegue encontrar um defeito em Zé Carlos, você não consegue encontrar um defeito em Apolinho, você não consegue encontrar um defeito em Gilson Ricardo, só que ele é chorão pra caramba, um abraço pra ele. Mas e você também, Penido, você não... Cara, todo mundo gosta de você. Graças a Deus. Pessoas a gente trabalha sempre no sentido de ter uma maior união, né, Silvinho? É verdade. E quanto maior for a harmonia, melhor. Por quê? Sobretudo num trabalho, em qualquer empresa na vida e na sociedade, você tem que ter um círculo de amizade o maior possível, porque os amigos são de uma importância vital, fundamental, a família e os amigos. E se você, num ambiente de trabalho, você, sobretudo para gerir um grupo, e isso eu fiz lá no início, graças a Deus, isso depois se ampliou, deu certo, porque as pessoas não precisam se amar necessariamente a ponto de ir almoçar um na casa do outro e tal, mas tem que, pelo menos, gostar do trabalho profissional e ter respeito. Já é o ponto de partida. Daí, para se formar uma amizade, é um pulo. E aí você permeia a atmosfera com ar leve, suave, você respira ar puro.
Porque um ambiente contaminado em que as pessoas não se dão é muito ruim. Não tem jeito. E aí cai o rendimento do grupo, da produtividade, como acontece nos times de futebol, inclusive. Mas, Penedo, eu vou falar agora pra você, eu vou te fazer uma pergunta, você não vai gostar. Eu vou fazer, entendeu? Mas só que você... Eu não sei o que é, não, mas eu vou gostar sim, pode perguntar. Você só vai responder depois dos comerciais. Sabe o que é, Penedo? Fica na tua cabeça aí. Eu quero saber de você, todo mundo vai saber aqui no nosso programa, TV Max, o seguinte... Qual é o time que o Luiz Penido torce? Foi uma pergunta. Que filhinho, hein? Isso, é o seguinte. Pera, calma. Isso porque você é meu amigo, né? Depois dos comerciais a gente fala. Vamos lá. Tá bom. Eu vim aqui para recomendar a você, se você quer comprar móveis de escritório, tem uma loja que é sinônimo de qualidade há mais de 30 anos. É a CVL Móveis. Ela fica ali na Barão de São Félix, com o número 18. CVL Móveis, você encontra tudo para móveis de escritório e do home office também. CVL Móveis, sinônimo de qualidade. Rua Barão de São Félix, número 18, Centro. É só chegar lá. Bom, estamos aqui na Super Rio, mais um stand aqui que está bombando também, muita gente aqui nesse stand. É um stand que tem tudo de chocolates, aqueles chocolates deliciosos, né? Também tem cookies, eu já provei esse cookie aqui da Vital, é muito bom, é muito bom. E eu vou falar aqui com um representante aqui, um Marcos, que é representante da empresa, que vai bater um papo com a gente. Ô Marcos, me diz uma coisa, eu queria que você falasse um pouco da sua empresa. A Vital é uma indústria que está no segmento já há mais de 30 anos, a gente começou aí somente com os cookies. Então assim, a gente tem vários cookies também integrais, zero açúcar, a gente tem um cookies também sem glúten. Recentemente a gente lançou a linha Kids, que vem também com essa mesma pegada, com esse apelo sustentável, com esse apelo saudável. Ô Marcos, queria saber o seguinte, aonde você pode encontrar aqui no Rio de Janeiro o chocolate da Vital? Você consegue encontrar nas grandes redes, Guanabara, Farinha Pura, no Zona Sul, no Multimarket. E ainda, como é um lançamento esse de 70 gramas, não tem, né? Nas grandes redes, a gente vai começar agora a negociação. Bom, estamos aqui na Super Rio, eu estou visitando aqui um grande stand aqui do grupo Kifruit. Eu vou falar com o Herbert, que é um dos diretores comercial aqui da empresa, para perguntar a ele basicamente o que é a empresa. Ô Herbert, por favor, o que é aqui o grupo Kifruit, por favor? E nós estamos situados ali de Anunciasa, temos fornecimento para grandes redes de supermercado, deles Guanabara, Mundial, Zona Sul. Hoje o nosso carro-chefe é a maçã Super K, que é inclusive esse mascote aqui nosso. Mas também somos bem reconhecidos por nossa força na venda de uva. E agora uma batata, um grupo de cereais também, batata, alho e cebola. Mais uma visita aqui no estande do Grupo Patti, né? E o representante, nosso querido Gilberto, vai falar pra gente o que é o Grupo Patti, o que ele vende. Você já deve estar vendo ali atrás, né? Mas vamos lá, vamos perguntar ao Gilberto. Gilberto, o Grupo Patti vende o que e para quem? O Grupo Patti é uma empresa que há 22 anos no mercado. Começamos no Brasil, em São Paulo. E a gente atende a rede de supermercados, atacados, distribuidores. Nós somos importadores e plantadores de alho. A nossa plantação veio da região de São Gotardo, a plantação do alho nacional, que é o melhor alho do mundo, né, em sabor, cores. E na Intersafra a gente importa o alho da Argentina, da China, da Espanha. A nossa filial está no mercado de São Sebastião, na Rua do Trigo, número 92, onde lá vocês vão poder falar com o nosso gerente daqui da região do Rio de Janeiro, o senhor José Luiz. O José Luiz, o DDD dele é 21 997 91 07 222. Estamos aqui na Super Rio e estamos no stand do Café Evoluto, um café que é sucesso aqui no Rio de Janeiro. Eu vou falar com o Edivaldo Cassaro, que é um representante, um homem que sabe tudo do Café Evoluto. Edivaldo, o que é o Café Evoluto, qual é a pureza do produto e como é que ele está aqui no Rio de Janeiro? O Café Evoluto é um café da Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Guaxupé, uma empresa fundada há 85 anos, é uma empresa que não é de um dono, tem 17 mil associados, são pequenos produtores que produzem café lá no sul de Minas. Então, e a Cooperativa é uma empresa que tem várias
fontes que originam café de várias regiões, e por isso que hoje o café Evoluto é um café que, se você tomar hoje ou tomar daqui a um ano, é o mesmo café. É uma empresa consolidada, você imagina uma empresa de 85 anos, está no mercado, e nós somos representantes do café aqui no Rio de Janeiro e estamos há 8 anos desenvolvendo a marca. Nós somos a terceira marca do mercado do Rio, estamos querendo buscar, obviamente, o segundo lugar, mas nós temos muito ainda a fazer, mas temos, além do café Evoluto, temos vários tipos de produtos que são os cafés especiais, cafés produzidos por mulheres, café 100% arábica. A cooperativa tem uma variedade muito grande de produtos. Silvio, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pela atenção. Eu gostaria que você agora fosse até o balcão de degustação nosso e experimentasse o café Evoluto e os produtos que tem do café Evoluto. Bom, meus amigos e minhas amigas, agora estou voltando aqui com o Luiz Penido, o maior comunicador esportivo. Diziam no passado era locutor esportivo. Estou falando o maior comunicador esportivo do Brasil, do Rio de Janeiro, meu amigão Luiz Penido. Luiz Penido, olha só, essa pergunta que você vai ouvir agora... Vou até beber água, né? Essa pergunta, tá vendo chumbo grosso aí? Essa pergunta é do Maurício Menezes, jornalista Maurício Menezes, e humorista também, que é seu amigo. Meu amigo, meu irmão, eu amo o Maurício de paixão, um ídolo. Flamenguista. Ele só tem um problema, ele é flamenguista. Isso não é problema, não. Vamos ouvir a pergunta agora, vamos ver e ouvir, vamos lá. Fala, Silvinho. Fala, meu querido amigo Luiz Penido. Nós começamos praticamente juntos, né, Penido? Temos mais ou menos a mesma idade. Eu acompanho toda a sua brilhante carreira. E uma coisa que eu queria te perguntar, Penido, é uma coisa que milhares de torcedores, quando encontram comigo, perguntam a mesma coisa. Qual o time do Penido? Porque as pessoas que ouvem as suas brilhantes transmissões falam assim, o Penido é Flamengo, o Penido é Fluminense. Já viu as transmissões do Fluminense que ele faz? Luiz Penido, Botafogo, pô, claro que é Botafogo. O Luiz Penido é Vasco. É só ouvir a transmissão dele do Vasco, que o Penido vibra, que faz todo o torcedor acreditar que ele torce para aquele time que ele tá narrando. Então eu quero saber uma coisa, Penido, seja homem, eu te conheço há muitos anos. Qual é o teu time? Vou te dar só uma sugestão, Penido. Se você não tiver time nenhum, eu te dar só uma sugestão, ó. Tá dada a sugestão? Um beijo, meu amigo. Penido, agora é contigo, responde aí. Seja homem, responda, bota o dedo na cara. Tá atrevido, Maurício. Meu irmão, em primeiro lugar, um beijo pra você, Maurício. Adoro você. Olha aqui, se eu fizer um eletrocardiograma aqui, vai sair seu retrato. Gosto do Maurício pra caramba, cara. Vai ser a foto dele perfeita. Maurício é um doce. Seguinte, mas não é seja homem, tem que falar. Eu vou falar, eu lido muito bem com isso, E acho que as pessoas, talvez, dificilmente vão lidar com a facilidade que eu costumo ter para tratar disso. Porque quando você... Qual é o seu time? O cara tem que dizer um time. Mas se eu falar que eu tenho vários, aí o cara acha que é mentira. Eu não posso ficar com raiva, porque, em princípio, o cara está até certo de achar isso. Só que tem o seguinte, eu vou explicar. Mas tu não estende, eu vou falar a verdade. Você não estende o gol para um time que você gosta? Não, o gol... Aquilo que eu falei aqui atrás. Você tem que alinhar a sua expectativa com a do ouvinte. Se eu estou irradiando um jogo do Fluminense, eu estou narrando para o torcedor do Fluminense, basicamente. Lógico que tem ouvintes que torcem por outros times. Mas eu estou basicamente falando com a torcida do Fluminense. A expectativa daquele torcedor do Fluminense é de que, ao sair um gol do Fluminense, eu leve para ele esse gol no coração dele, no coração e na mente. Não é para jogar de qualquer maneira, é para entregar o gol para ele, esse gol é seu. Então eu tenho que fazer com vibração. E é o que eu faço. No caso do Fluminense, eu digo, é bom narrar essa paixão porque ela vem de dentro. Que é o que a torcida canta, um sentimento verde e branco e granar, que é a adaptação da música, né? A torcida canta na arquibancada. Eu peguei esse canto de torcida, um dos bordões que eu uso, né? Eu tenho vários bordões. Para os gols eu tenho esse para o Fluminense. Então, eu tenho amor ao tricolor, é do hino. Eu tenho amor ao tricolor. Aí o cara que ouviu aquilo ali, ele tem certeza. Wagner Vitor, um abraço. Ele tem certeza que eu sou tricolor. E eu sou. Estou torcendo pro Fluminense? Estou. Eu narrei a final da Taça Guanabara
E nos 4 gols do Fluminense eu disse isso. Como no Flamengo, o Flamengo é a maior parte, a maior torcida, e eu nasci Flamengo. Meu pai é Flamengo, tal, não sei o que, eu nasci Flamengo. Ele disse que eu era Flamengo, era, né? Eu não podia nem contestar, nem dizer que estava ok, nem dizer que não. Feliz da vida aí. Beleza, nasci Flamengo. As primeiras vezes que eu fui ao Maracanã, eu fui ver Flamengo. Primeiro jogo, Flamengo 1-0 no Olaria, em 62. 61, 62, sei lá. Gol do Henrique, centroavante, e eu estava na torcida do Flamengo, com meu pai, torcida do lado esquerdo da arquibancada, gol esquerdo das cabines de rádio. Mas eu era fissurado por rádio. No segundo jogo que eu fui, eu fiquei na geral, de costas para o campo, de frente para a cabine, para olhar vendo o Valdir Amaral transmitindo o jogo, porque é outra história. O Flamengo, que faz a maior parte e que eu tenho também dentro do coração, o que eu faço? Eu tenho os bordões que eu fui criando. O atual, o que eu uso, que é um sucesso, meu amigo Luiz Airão, um beijo, Luiz Airão, gênio, né? Luiz Airão é mais do que um cantor, é um poeta. E ele fez podia ser o samba enredo do Flamengo, né? Que é Flamengo Maravilhoso. Ele diz, o Flamengo do sul e do norte, de todas as partes, de toda a nação. O Flamengo é do asfalto do morro, de Deus e do povo e do meu coração. E eu não tenho nenhum constrangimento de falar que o Flamengo é do meu coração. Porque é. Eu disse, mas você, no meio, todo mundo sabe que você é Botafogo. Você não é Botafogo? Sou. Eu sou Botafogo. Botafoguense também. Só que eu sou Botafogo, mas eu não deixei de ser Flamengo. E por ter sido virado Vasco, eu não deixei de ser Botafogo nem Flamengo. Eu incorporei o Fluminense? Sim. Por quê? Eu tenho aqui, não vale a pena exibir aqui, mas eu tenho o título de sócio honorário do Vasco. Eu fui votado no Conselho por unanimidade. O presidente era o Eurico Miranda. E o Eurico saiu. Um mês depois eu não tinha recebido a premiação. O Roberto Dinamite assumiu, meu amigo Roberto, Bob Dinamite, um beijo. Roberto Dinamite assumiu, botou no Conselho de novo, outra vez, unanimidade. O que eu recebi de prêmios da torcida do Vasco é uma coisa que não existe, cara. Não existe. E do Flamengo também, de todas as torcidas organizadas eu tenho premiação. Do Vasco também. Na última pesquisa da torcida do Flamengo me deu um número de preferência absurdo, nem vou falar o número aqui então, mas sabe, é um troféu, um salário moral, sabe, o pagamento moral da carreira toda e tal, que a torcida do Flamengo me deu. Eu não posso torcer contra. Então você não é mais Botafogo? Não, eu continuo sendo Botafogo. Mas só que eu sou Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco. Você não quer acreditar? Agora, não tem problema nenhum. E se fosse outro cara também que falasse, eu também ia dizer que era mentira. Só o que eu estou falando aqui é a mais pura verdade. Quando joga contra time de fora, eu torço pro time do Rio. Mas eu torço muito, 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 muito. E quando jogam em clássico, eles se viram lá, eu narro. Fernando, me diz uma coisa. Você falou do Botafogo, eu quero perguntar a você. Botafogo agora está cheio de dinheiro. Como é que fica? Como é que está o Botafogo? De que forma você analisa essa situação do Botafogo hoje? Olha, eu analiso com uma boa expectativa e com um pé atrás também. Porque uma coisa é o empresário. Ele não tem raiz do Botafogo como nós temos. Eu me apaixonei pelo Botafogo quando do Garrincha. Aí do Garrincha para lá e tal, não sei o que, era Flamengo, fui ver, eu falei, meu pai, eu quero torcer para esse time de preto e branco desse cara aí e tal. Sabe aquela coisa? Isso é uma raiz. Eu não deixei de ser Flamengo, mas passei a ser Botafogo, tal, por causa do Garrincha, e passei a frequentar os jogos. Aí comecei a ver o Gerson. Isso eu morava no Rio, eu nasci em Juiz de Fora, mas vim beber de colo para o Rio. Dos 7 aos 10 anos eu morei em Juiz de Fora. O Botafogo foi fazer um amistoso contra o Tupi Futebol Clube Juiz de Fora, ganhou de 4-0. E eu peguei um autógrafo com o Gerson. Gerson Canhotinho de Ouro, que hoje é meu companheiro, que eu amo. É uma doce figura, maravilhoso, sensacional. Aliás, comentarista da Rádio Tupi, é um time, a seleção brasileira do rádio. O Dé, o Aranha, que tem a mãe, o Dé é um irmão, não é um companheiro. E aí, cara, eu peguei um autógrafo com o Gerson, foi o único autógrafo que eu pedi na minha vida até hoje a alguém, ao Gerson. E eu guardei. Hoje ele é meu companheiro. Então, nesse período que eu morei em Juiz de Fora, eu vi esse jogo do Botafogo, acompanhei e tal, fiquei encantado e eu assistia. Quando eu voltei para o Rio com 10 anos de idade, depois de morar 3 anos em Juiz de Fora, cidade natal, eu já tinha 2 times. Quem entra na minha casa acha que eu sou só Vasco. Eu sou também Vasco.
Mas as pessoas acham que eu sou só Vasco, porque no chocolate do Vasco no Flamengo, que o Romário fez 3 gols, foi meu 1000º jogo narrado na Rádio Tupi. E ele fez 3 gols, o Vasco ganhou de 4-1, 5-1, sei lá, nem me lembro mais. E ele fez 3 gols, o Romário, e ele me deu a camisa. O que eu fiz? Autografada, parabéns, 1000 jogos na rádio, pela Rádio Tupi, com assinatura Romário. O que eu fiz? Botei no quadro, botei na parede. O cara entra, tipo, pô, tu é Vasco mesmo, hein? Eu sou também. A minha mulher é Vasco. E o meu filho também é Vasco. Entendeu? Então, eu lido muito bem com qualquer dos 4 grandes, eu tenho muito carinho, muito apreço, porque eu recebo muito carinho, então eu tenho o dever de dar muito carinho. Eu tenho isso na vida, com todos os meus amigos. Eu gosto de dar carinho e gosto de receber carinho. Com as torcidas eu faço a mesma coisa. Mas o Fogão, então tá bem encaminhado? Tá bem encaminhado, Silvinho, só que tem o seguinte, você sabe que o cara que não tem essa tal raiz que eu falei, que é o caso do John Textor, ele é um gringo. Ele veio aqui, se apaixonou e tal, em princípio, creio eu, pela ideia de ganhar dinheiro. Ele não tem a paixão que nós temos. Por exemplo, o Flamengo perde um jogo, eu fico machucado. O Flamengo perde uma decisão, perde pro Palmeiras, ou perde pro Atlético, esses 2 últimos títulos que perdeu. A mim incomodou pra caramba. Eu não vou dizer que eu chorei. Eu chorei no dia que eu narrei o gol do Gabigol, no Bi. Chorei de emoção e tal, porque era um título do Flamengo e tal. Porque eu tenho um amor enorme pelo Flamengo, como eu tenho pelo Botafogo. John Textor não tem nem pelo Flamengo, nem pelo Botafogo, nem pelo Fluminense, nem pelo Vasco. Não sei nem se ele já tinha ouvido falar no Botafogo na vida. Ele ouviu falar no lado comercial, ele veio fazer negócio. Agora, ele recebeu um carinho que nos outros times que ele administra, ele não tinha visto igual. Porque o brasileiro é caloroso, o carioca é muito afetivo e tal. Então, isso pode ter causado uma grande impressão nele, como ele diz que causou. E como ele é rico demais, ele é fora da curva, né, em termos de grana, ele tem dinheiro para dar, vender, jogar fora, ainda sobra um monte. Eu não sei se ele vai querer jogar fora um pedaço. Se ele quiser botar a fundo perdido para recuperar depois, ele pode fazer um timaço no Botafogo. A estrela solitária, com a torcida que o Botafogo tem, se o Botafogo estiver bem, ele lota o estádio em todos os jogos. Eu tenho uma certa esperança, comedida, mas eu tenho eu tenho uma grande esperança, mas eu só não tenho uma certeza. Agora, Penido, me diz uma coisa, e a nossa seleção, Penido, como é que tá? A gente vai ganhar agora a Copa do Mundo? Olha, a gente estava até conversando na Fogo de Chão, né? E eu estava pontuando que nós temos um olhar sobre seleção de um negativismo absoluto por causa das lambanças do Tite. Ah, mas a sequência do Brasil nos últimos tempos é maravilhosa, a gente ganha e tal. Mas a gente está chutando cachorro morto. A gente pegou alguma seleção forte, nós jogamos uma sequência contra a França, a Alemanha, a Inglaterra, não jogamos. Nós empatamos com a Argentina, um jogo, o outro não acabou, na Copa América nós perdemos, eles ganharam a Copa América aqui dentro da nossa casa, no ano passado, no outro ano, né? Estava em plena pandemia, e no jogo anterior nós ganhamos 2-1, o outro foi 2-2, o que não foi realizado foi 0-0, agora a FIFA até absurdamente mandou jogar de novo, vai jogar, vai marcar um lugar lá, neutro, para a FIFA ganhar um din-din, mas a gente não consegue superar amplamente a Argentina, que é um bom parâmetro aqui. Agora, o Uruguai nós passamos por cima, nós atropelamos o Uruguai. O Peru, que é um time da prateleira de baixo, a gente passa por cima. A Colômbia, que não vive lá a grande fase, a gente passa por cima. E, pô, ganhar do Equador, ganhar da Venezuela e da Bolívia, eu não vou nem falar, né? Porque aí devia ter sido proibido. Vamos ganhar ou não vamos? Não sei, cara. Quando a gente saiu daqui, quando a gente saiu, eu digo a seleção, saiu daqui como favorito, não trouxe a taça. E a gente foi lá como zebra e trouxe o caneco. Copa do Mundo, as pessoas precisam ter em mente o seguinte, Silvio. Copa do Mundo é um torneio mata-mata. E no torneio mata-mata não vale o raciocínio de o melhor vai ganhar. Porque quantas Copas não foram vencidas pelo melhor desde 1954 com a Hungria, que tinha a maior seleção da história de todos os tempos, não ganhou. O Brasil não ganhou em 78, a Holanda não ganhou em 74, não ganhou em 78, o Brasil não ganhou em 82, entendeu? Então, esse negócio, a melhor seleção vai... Se fosse campeonato era diferente. Agora, no mata-mata, um jogo eliminatório, naquele dia você dá um azar, o juiz dá um pênalti, o cara escorrega, sei lá, um acontecimento, um fortuito, um caso.
qualquer coisa assim, ocasional, pode mudar o destino do jogo. É um mata-mata, pode dar qualquer coisa. A Espanha, para mim, não era a melhor seleção. Estava lá, fiz todos os jogos na África, todos, né, que eram transmissíveis em horários compatíveis. Eu transmitia a Copa do Mundo na África do Sul, pela Rádio Tupi. E a Espanha não era a melhor seleção, mas ganhou. Penidão, quero agradecer a tua presença aqui no nosso programa. Não precisa agradecer, eu volto quando você quiser. Você é uma maravilha. Você é um doce de pessoa. Aqui está o maior locutor esportivo do Brasil, maior locutor esportivo do Rio de Janeiro e mora aqui, ó, no meu coração, Luiz Penido, da Rádio Tupi agora. Muito obrigado, Penido, pela presença. Agora e sempre. Obrigado, garotaço. Prazer falar com você, Silvinho, que é um amigo de muitos anos. E deixar aqui para o público todo uma saudação fraterna e vamos torcer para que dias melhores venham, né? Já que a gente vive um mundo conturbado pra caramba, mas vamos desarmar os espíritos que dá para aliviar os corações.